Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o exame modelo número 1 do nosso canal. Vamos então começar e ver o primeiro exercício que diz o seguinte. Considere, num referencial ortonormado ao x, y, z, o plano alfa de equação 2x mais 3y menos z menos 5 igual a 0 e a reta t de equação vetorial como aquela que ali está. Considere ainda a superfície esférica E com centro em menos 1, 3, menos 5 e raio raiz de 14. A linha A. Seja beta um plano perpendicular à reta T e A um ponto de coordenadas 1, 2, menos 3 desse mesmo plano beta. Considere um ponto P do plano x ou y também pertencente ao plano beta, cuja ordenada é o dobro da sua abscissa. Determine as coordenadas do ponto P. Então vejamos, o plano beta é perpendicular à reta T. Assim, vou agora aqui desenhar o plano beta, bem como a reta T. E eles são perpendiculares. Portanto, quer isto dizer que o vetor normal do plano beta pode ser perfeitamente o vetor diretor que nós temos aqui da reta T, que seria 1 menos 3, 2, que podemos retirar da equação vetorial. Assim, já sabemos qualquer coisa sobre o plano beta. Sabemos que a equação dele vai ser x menos 3y mais 2z mais 1d qualquer que ainda vamos ter que determinar igual a 0. O enunciado diz também que o ponto A de coordenadas 1, 2, menos 3 pertence ao plano beta. Podemos assim substituir na equação que temos até agora do plano beta, mais 2 vezes menos 3, mais d igual a 0. Portanto, vai ser 1 menos 6 mais d igual a 0. E por isso o d vai ser igual a 11. Quer isto dizer que a equação deste mesmo plano vai ser x menos 3y mais 2z mais 11 igual a 0. E agora reparem, o enunciado diz que o ponto P, que pertence ao plano beta, tem a ordenada que é igual ao dobro da sua abscissa. Portanto, vai ser algo do género B, 2B, 0. Como é um ponto do plano x ou y, então a sua cota vai ser igual a 0. Assim, é substituir na equação do plano beta e vamos ver qual vai ser o valor de b que nos vai dar. b menos 6b mais 11 igual a 0. E assim o b vai dar 11 quintos. Quer isto dizer que o ponto P tem de coordenadas 11 quintos, depois a ordenada é o dobro, 22 quintos, 0. Vamos agora à linha B, que diz o seguinte: seja Q o ponto de interseção da reta T com o plano alfa. Averigue se o ponto Q pertence à superfície esférica. Então, como é que nós vamos resolver este? Eu vou começar por escrever a equação vetorial da reta de um outro modo. Vou escrever como xyz igual a 1 menos 2, 0, mais k menos 3k, 2k, com o k pertencente a R. Em seguida, isto para fazer passo a passo, não é? 1 mais k menos 2 menos 3k, 2k. Portanto, qualquer ponto da reta T terá coordenadas nesta forma. Então, como é que nós determinamos
as coordenadas do ponto Q? Vamos simplesmente substituir estas coordenadas na equação do plano alfa. Portanto, a equação do plano alfa é 2x mais 3y menos z menos 5 igual a 0. Então, substituímos 2 vezes 1 mais k mais 3 vezes menos 2 menos 3k menos 2k menos 5 igual a 0. Ficamos com 2 mais 2k menos 6 menos 9k menos 2k menos 5 igual a 0. Assim ficamos com menos 9k menos 9 igual a 0. E por isso o k vai ser igual a menos 1. Vamos agora regressar à equação vetorial da reta t. Vamos substituir o valor de k por menos 1 e vamos ficar com as coordenadas do ponto Q. 1 mais menos 1, menos 2 menos 3 vezes menos 1, 2 vezes menos 1. E isto vai dar, portanto, 0, 1, menos 2. Uma vez que o objetivo do exercício era de averiguarmos se o ponto Q pertence à superfície esférica, então vamos começar por determinar a equação reduzida desta. Ela tem centro em menos 1, 3, menos 5, portanto, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais z mais 5 ao quadrado. E tem raiz de 14, portanto, igual a raiz de 14 ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, portanto, vou já aqui apagar isto, ficamos com 14. Portanto, cá está. E agora vamos para averiguar se o ponto Q pertence ou não à superfície esférica, vamos substituir as suas coordenadas na equação reduzida da superfície esférica. 0 mais 1 ao quadrado, mais 1 menos 3 ao quadrado, mais menos 2 mais 5 ao quadrado, igual a 14. E agora vamos ver se temos uma proposição verdadeira ou falsa. E, de facto, isto aqui vai dar 14. Portanto, 14 igual a 14, proposição verdadeira. Então, o ponto Q pertence à superfície esférica E. Vamos agora ao exercício 2, que diz: a Sofia decidiu criar uma password com 10 caracteres usando apenas as vogais e os algarismos de 0 a 9. Quantas passwords têm exatamente 3 letras A? Então vejamos. Tem de ter 10 caracteres. 6, 7, 8, 9, 10. E temos de ter exatamente 3 letras A. Digamos que as letras A estão, por exemplo, nestas 3 posições. Uma vez que eu não consigo distinguir as letras A entre elas, eu vou usar combinações. Temos 10 caracteres possíveis e temos que colocar em 3 destas 10 posições as letras A. Depois, já não podemos usar as letras A. Podemos usar qualquer um dos algarismos de 0 a 9. Temos 10 hipóteses, isto usando os algarismos, e depois ainda temos 4 vogais que podemos usar. Por isso, ainda podemos usar 14 letras ou números, não é? Algarismos. Portanto, para cada uma das outras 7 posições, eu tenho 14 hipóteses. E por isso, vai ser vezes 14 elevado a 7. Pelo que a resposta correta será a opção B. Vejamos agora o 3. 20 jovens, 11 rapazes e 9 raparigas decidiram ir ao cinema. Quando chegaram ao cinema, disseram-lhes que haviam apenas 12 bilhetes para 2 filas com 6 lugares consecutivos em cada uma delas. Comprados os 12 bilhetes, estes foram distribuídos ao acaso, havendo assim 8 jovens sem bilhete. Qual é a probabilidade de uma das 2 filas ficar ocupada só por rapazes
e a outra só com raparigas. Então vejamos. Usando a regra de Laplace, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, vou aqui começar por desenhar essas duas filas, cada uma com 6 lugares. Relativamente aos casos possíveis, nós temos 20 jovens e só 12 é que podem ir ao cinema. Então vejamos, podemos escolher dos 20 jovens, escolher 12 e depois trocarmos os jovens que vão ao cinema entre eles. Relativamente aos casos favoráveis, de maneira que uma das filas fique ocupada só por rapazes, exato, e a outra só por raparigas, eu tenho que garantir que há 6 rapazes a irem ao cinema e 6 raparigas. Então, dos 11 rapazes, têm que ir 6, têm que escolher 6 para ir ao cinema, e das 9 raparigas têm que escolher 6. Temos que garantir que as raparigas ficam juntas, portanto 6 fatorial, e que os rapazes também ficam todos juntos. Só que não nos podemos esquecer que os rapazes podem ficar na fila de cima ou na fila de baixo. Por isso temos que multiplicar por 2. E isto vai dar aproximadamente, com o arredondamento pedido às décimas de milésima, 0,0007. Podiam ter também feito de uma outra forma. Podiam ter deixado, nos casos possíveis, arranjos de 20, 12 a 12. Dos 12 jovens escolhiam 12 para irem ao cinema e ficavam logo, uma vez que se trata de arranjos e a ordem importa, ficavam logo com os lugares escolhidos. Relativamente aos casos favoráveis, dos 11 rapazes escolhíamos 6, arranjos de 11 seja 6, e os rapazes ficavam logo com os lugares escolhidos. Fazíamos o mesmo para as raparigas, das 9 escolhíamos 6, também ficavam com os lugares escolhidos, e depois era só termos em conta aquele facto de os rapazes poderem ficar na fila de baixo ou na de cima. Então, vezes 2. E isto iria dar aproximadamente 0,0007. Nas redes sociais, o Clube do Pi fez 2 questões aos seus seguidores. Gostas de matemática e gostas de física e química? Para cada uma das questões, as únicas respostas possíveis eram sim ou não. De um estudo que se fez relativamente às respostas dos seguidores, verificou-se que, dos seguidores que gostam de física e química, 4/5 gostam de matemática, 3/4 dos seguidores não gostam de física e química ou não gostam de matemática, e dos seguidores que gostam de matemática, metade gostam também de física e química. Sabe-se que 320 seguidores responderam às perguntas. Dos seguidores que responderam às perguntas, quantos não gostam nem de física e química, nem de matemática? Vamos então imaginar que vamos escolher um seguidor ao acaso, do Clube do Pi, e vamos criar um acontecimento A, que é o seguidor escolhido gosta de matemática, e vamos criar um segundo acontecimento B, que diz que o seguidor escolhido gosta de física e química. Relativamente aqui ao primeiro ponto, dos seguidores que gostam de física e química, portanto, sabendo que gostam de física e química, a probabilidade de gostarem de matemática é 4/5. No segundo ponto, temos 3/4 dos seguidores não gostam de física e química ou não gostam de matemática. Assim, temos a probabilidade de não B união com não A. E isto vai ser 3/4. Para além disto, temos dos seguidores que gostam de matemática, portanto, sabendo que gostam de matemática, metade gostam também de física e química.
E o que é que o enunciado está a pedir? O número de pessoas que não gostam nem de Física e Química, nem de Matemática. Embora o enunciado não esteja a pedir para calcularmos nenhuma probabilidade, no entanto, a probabilidade que está relacionada com aquilo que eles estão a pedir no enunciado é esta. Não B interseção com não A. Que vamos tentar determinar, tá bom? Entretanto, está aqui desenhada a tabela de dupla entrada e agora vamos ver aqui a probabilidade de não B, aliás, união com não A. Através de uma das leis de De Morgan, nós sabemos que esta probabilidade é igual à probabilidade do complementar da interseção de B com A. E isto vai ser igual a 3 quartos. Isto se só se 1 menos a probabilidade de B interseção com A for 3 quartos. Isto se só se a probabilidade de B interseção com A for 1 quarto. Relativamente à probabilidade de A sabendo B, nós sabemos que esta é igual à probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de B. E é igual a 4 quintos. Portanto, a probabilidade de A interseção com B, que é igual a 1 quarto, sobre a probabilidade de B, tem de ser igual a 4 quintos. E assim a probabilidade de B vai ser 1 quarto sobre 4 quintos. Assim, a probabilidade de B vai dar 5 16avos. Vamos aproveitar para calcular a probabilidade do acontecimento complementar ao de B. Vai ser 1 menos 5 16avos. Isto vai ser 11 16. Vamos agora ver aqui a probabilidade de B sabendo A, que vai ser igual à probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de A. E isto vai ser igual a 1 meio. Mais uma vez, já sabemos a probabilidade de A interseção com B é 1 quarto sobre a probabilidade de A, e isto vai ser igual a 1 meio. Assim, a probabilidade de A vai ser 1 quarto sobre 1 meio, e isto vai dar 1 meio. Portanto, vamos já preencher na tabela. Assim, a probabilidade do acontecimento complementar ao de A vai ser 1 menos 1 meio, e isto vai dar 1 meio. Portanto, vamos preencher também na tabela. A probabilidade que nós queríamos ver era não B interseção com não A, que é esta aqui. Vamos então calcular a probabilidade que aqui está, A interseção com não B, que vai ser a probabilidade de A menos a probabilidade de A interseção com B. Vai ser 1 meio menos 1 quarto, e isto vai dar 1 quarto. E agora vamos à probabilidade de não B interseção com não A, que vai ser igual à probabilidade de não B menos a de A interseção com não B. Probabilidade de não B menos A interseção com não B. Assim, a probabilidade de B é igual a 11 16 menos a de A interseção com não B, que era 1 quarto, e isto vai dar 7 sobre 16. E agora vamos responder à questão do enunciado. Quantos não gostam nem de Física e Química, nem de Matemática? Uma vez que a probabilidade é 7 sobre 16, o que eles estão a pedir no enunciado é o número de casos favoráveis. Mas nós temos de ter cuidado porque o número de casos possíveis não é 16, mas sim 320. Então, eu posso resolver esta equação. Eu quero saber o número de casos favoráveis, que é o que está no numerador, e o número de casos possíveis é 320. Assim, o valor de x, que é o valor pedido, vai ser
7 vezes 320 sobre 16. E isto vai ser 140. Vamos agora ao exercício 5, que diz o seguinte. Na figura em baixo está representado sombreado um polígono ABEG. Tem-se que ABFG é um quadrado de lado 2. FD é um arco de circunferência de centro em B. O ponto E move-se ao longo deste arco. Em consequência, o ponto C desloca sobre o segmento reto BD, de tal forma que se tem sempre que o segmento EC é perpendicular ao BD. Para além disto, temos ainda que x designa a amplitude em radianos do ângulo CBE. Mostre que a área do polígono ABEG é dada em função de x deste modo. E então, como é que nós determinamos a área deste polígono, o ABEG? Vão de reparar que ACEG é um trapézio e, portanto, se eu retirar a área do trapézio ACEG da área do triângulo BEC, eu vou ficar com a área do polígono pedido. A área do trapézio ACEG vai ser a base maior, que é AG, mais a base menor, EC, sobre 2, vezes a altura, que vai ser AC. Para além disto, a área do triângulo BEC vai ser a base, por isso BC, vezes a altura, EC, sobre 2. Relativamente ao comprimento de AG, nós já sabemos que é 2. O comprimento de EC, basta olharmos para o triângulo BEC e o seno de x vai ser igual ao cateto oposto, que é EC, sobre a hipotenusa, que é BE. E é igual a 2. Portanto, seno de x vai ser igual a EC sobre 2. E assim, o comprimento de EC vai ser 2 seno de x. Vamos agora ver o comprimento de AC. Eu sei que o comprimento de AC vai ser igual ao comprimento de AB, que é 2, mais o comprimento de BC. Assim, atendendo de novo ao triângulo BCE, sabemos que o cosseno de x vai ser igual ao comprimento de BC sobre o comprimento de BE. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Assim, cosseno de x vai ser igual ao comprimento de BC sobre 2 e por isso o comprimento de BC vai ser 2 cosseno de x. Substituindo agora, AC vai ser 2 mais 2 cosseno de x menos o comprimento de BC, que vimos que era 2 cosseno de x, vezes o comprimento de EC, que era 2 seno de x. Tudo sobre 2. Que o 2 corta com o 2. Vamos aqui colocar o 2 em evidência também no numerador. 2 vezes 1 mais seno de x sobre 2. O 2 corta com o 2. Vezes 2 mais 2 cosseno de x. Menos 2 vezes seno de x cosseno de x. Agora aplicamos aqui a distributiva e ficamos com 2 mais 2 cosseno de x mais 2 seno de x mais 2 seno de x cosseno de x menos 2 seno de x cosseno de x. Estes cortam-se e ficamos com, colocando o 2 em evidência, não é? 2 vezes 1 mais seno de x mais cosseno de x. Portanto, foi só trocar aqui a ordem destes dois e ficamos com
o que foi pedido no enunciado, como queríamos mostrar. Vamos agora ao 6. Na figura em baixo, à esquerda, está representado o gráfico de uma função f de domínio de menos 1 a 6, e na figura da direita está representado o gráfico de uma função g de domínio R. Tal como as figuras sugerem, em ambas as funções, todos os objetos inteiros têm imagens inteiras. Qual o valor de f após g de 1? Então vejamos. F após g de 1 é o mesmo de termos f de g de 1. Então, assim, o valor de g de 1, olhando para o gráfico, de g vai ser menos 1. Então, f de menos 1 é o valor que nós precisamos saber. Indo agora ao gráfico de f, f de menos 1 vai ser menos 2. E este é o valor de f após g de 1. Portanto, a resposta certa é mesmo a opção D. O 7, que diz, de uma progressão aritmética W-indiciana, sabe-se que o sétimo termo é igual a 9 e que a soma dos primeiros 20 termos é igual a 390. Averigue se 2123 é termo da sucessão W-indiciana. Então vejamos. Nós sabemos que o sétimo termo é 9 e que a soma dos primeiros 20 termos é 390. Então vejamos. A soma dos primeiros 20 termos de uma progressão aritmética vai ser igual ao primeiro termo mais o 20º a dividir por 2 vezes 20. O termo geral de uma progressão aritmética é dado desta forma. O enésimo termo é igual ao késimo mais n menos k vezes a razão r da progressão. Deste modo, o 20º termo da progressão aritmética vai ser igual ao sétimo mais 20 menos 7 vezes a razão. Isto depois, o n é 20 e o k é 7. Assim, ficamos com o 20º termo vai ser 9 mais 13r. Para além disso, vamos agora ver o primeiro termo. O sétimo vai ser igual, o sétimo termo vai ser igual ao primeiro, mais 7 menos 1 vezes r. O n é igual a 7 e o k é igual a 1. Assim, uma vez que o sétimo termo é 9, 9 vai ser igual ao primeiro termo mais 6r. Quer isto dizer que o primeiro termo, em função de r, vai ser 9 menos 6r. E para que é que isto nos vai ser útil? Nós sabemos que a soma dos primeiros 20 termos é igual a 390. Então vamos lá. O primeiro termo é 9 menos 6r. E o 20º termo vai ser 9 mais 3r. Tudo isto sobre 2 vezes 20 é igual a 390. E isto, vamos ficar com 18 mais 7r sobre 2 e vamos dividir ambos os membros por 20, ficando com, no segundo membro, 39 meios. Assim aqui. Vamos agora multiplicar ambos os membros por 2, ficando com 18 mais 7r igual a 39. E, por isso, ficamos com 7r igual a 21. E, assim, a razão da progressão aritmética vai ser igual a 3. Então, agora vamos tentar determinar o termo geral da progressão aritmética. O enésimo termo vai ser igual ao sétimo mais n menos 7 vezes a razão, que é 3. Portanto, W indiciano vai ser igual a 9 mais 3n menos 21. Fazemos ali a distributiva, não é? E isto vai dar-nos 3n menos 12.
Nós queremos saber se 2123 é termo da sucessão. Para isso, vamos ter que resolver a equação W índice n igual a 2123. Portanto, 3n menos 12 igual a 2123. 3n vai ser 2135 e o n vai dar 2135 terços. Este valor não é um número natural. Logo, 2123 não é termo da sucessão. Vamos agora ao 8, em que temos considere a sucessão, o índice n, definido deste modo. Qual destas proposições é que é verdadeira? A sucessão é limitada, a sucessão é crescente, decrescente ou não é monótona. Então vejamos. O primeiro termo é igual a 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto termo é igual a 4 e o quinto termo, que ainda usamos o primeiro ramo, é igual a 5. Quando nós pensamos no primeiro ramo da sucessão, pensamos na reta y igual a x, que é crescente, não é? Portanto, falando em termos de uma sucessão, vai ser algo deste género. Relativamente ao segundo ramo, nós podemos calcular os termos seguintes: ln de 6, ln de 7, ln de 8. Isto vai dar sempre valores cada vez maiores. Até porque se vocês conhecerem o desenho da função ln de x, que tem este aspecto, vocês irão perceber que ela também é sempre crescente. Portanto, o primeiro ramo é sempre crescente e o segundo ramo também. O nosso problema é quando nós mudamos de ramo. Porque o quinto termo é 5, mas depois o sexto termo, que é ln de 6, já vai ser aproximadamente 1,79. Portanto, ela decresce do quinto termo para o sexto. Quer isto dizer que a sucessão não é monótona. Ela não é sempre crescente. Quer isto dizer que a resposta certa é a opção D. Vamos agora ao 9, que diz, em C, conjunto dos números complexos, considere Z1 e Z2. Determine o ou os valores de θ pertencentes ao intervalo de menos π a π, de modo que o conjugado de Z1 ao quadrado vezes Z2 seja um número imaginário puro. Então vejamos o seguinte. Se olharmos para Z1, temos ali I elevado a 43. Isto vai ser I elevado a qualquer coisa. Que valor vai ser este? Vai ser o resto da divisão de 43 por 4, que é 3. E isto, I ao cubo, vai ser igual a menos I. Então assim, Z1 vai ser igual a 4 raiz de 3. É elevado a I vezes θ sobre menos 3, menos, aliás, mais, porque menos com menos dá mais, raiz de 3i. Em seguida, vou escrever este número complexo na forma trigonométrica, começando por determinar o seu módulo. Vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é a raiz de 3 ao quadrado. E isto vai dar menos 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3, vai dar raiz de 12, que é o mesmo que dividir por 2 dá 6, dividir por 2 dá 3, dividir por 3 dá 1. 2 raiz de 3. E agora vamos determinar um argumento deste número complexo. Eu sei que a tangente de alfa vai ser igual à parte imaginária, que é a raiz de 3, sobre menos 3, que é a parte real. Agora, para que ângulo é que a tangente é menos raiz de 3 sobre 3?
Não esquecendo que, uma vez que a parte imaginária é positiva e a parte real é negativa, então o alfa tem que pertencer, o ângulo tem de ser do segundo quadrante. Assim o alfa vai ser igual a 5π sobre 6. E agora vamos regressar ao Z1. Tínhamos 4 raiz de 3 é elevado a i vezes θ sobre, e agora escrevemos, menos 3 mais raiz de 3i na forma trigonométrica. Portanto, 2 raiz de 3 é elevado a i vezes 5π sobre 6. Raiz de 3 corta com a raiz de 3, vamos ficar com 2 é elevado a i vezes θ menos 5π sobre 6. Vejamos agora o conjugado de Z1 ao quadrado. O conjugado de Z1 vai ser 2 vezes E elevado a I vezes menos θ mais 5π sobre 6. Como é o conjugado, é trocar de sinal ali no argumento. E temos de ter isto ao quadrado, portanto, 4 é elevado a I vezes, e multiplicamos o argumento por 2, ficando com menos 2θ mais 10π sobre 6, portanto, que é 5π sobre 3. Pronto. E agora vamos calcular o conjugado de Z1 ao quadrado vezes Z2. Portanto, 4 é elevado a I vezes menos 2θ mais 5π sobre 3 vezes Z2, que é E elevado a I vezes 3 elevado vezes 3θ, aliás. E aqui ficamos com 4 vezes E elevado a I. E agora é somarmos os argumentos, como se trata de um produto de números complexos. Menos 2θ mais 5π sobre 3 mais θ. E isto vai dar 4 vezes E elevado a I θ mais 5π sobre 3. E agora reparem, este número complexo tinha de ser um número imaginário puro. Assim, se eu tivesse um número complexo nesta forma, na forma algébrica, este número é um número imaginário puro se a parte real, isto é, se o valor de A for igual a 0. Se eu desenhar o plano de Argand, temos o eixo imaginário e o eixo real, quando é que a parte real é 0? Quando o afixo do número complexo está sobre o eixo imaginário. Pode estar sobre a parte positiva ou sobre a parte negativa. Assim, um argumento deste número complexo poderia ser π sobre 2, por exemplo. Então, assim, θ mais 5π sobre 3, que é o argumento deste número complexo, isto tem de ser igual a π sobre 2, e aqui seria mais kπ, porque é mais meia volta, em vez de ser 2kπ, não é? Que seria uma volta completa, voltaria aqui de novo, com o k pertencente a z. Portanto, θ vai ser igual a menos 7π sobre 6 mais kπ, com o k pertencente a z. E agora vamos ter que dar valores ao k, de modo a que o θ pertença ao intervalo de menos π a π. Vamos começar por dar o valor 0. Se k igual a 0, o θ vai ser menos 7π sobre 6, que vai estar fora do intervalo. Para k igual a 1, o θ vai ser menos π sobre 6, que vai estar dentro do intervalo. Se k igual a 2, o θ vai ser 5π sobre 6, que também está dentro. Mas se substituirmos por 3,
o θ já vai dar 11π sobre 6, que já está fora do intervalo pedido. Então, assim, os valores de θ são menos π sobre 6 e 5π sobre 6. Vamos agora ao 10, que diz o seguinte. Em C, conjunto dos números complexos, seja z igual a 2 raízes de 3 mais 2 raízes de 5i. Sabe-se que z é uma das raízes de índice 6 de um certo número complexo, w. Considere, no plano complexo, o polígono cujos vértices são as imagens geométricas das raízes de índice 6 desse complexo, w. Qual é o perímetro desse polígono? Então vejamos. O polígono de que eles estão a falar é um hexágono. Como se trata das raízes de índice 6, então o polígono é um hexágono. Cá está então o nosso hexágono desenhado. Uma vez que é um hexágono regular, ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. E o módulo de z vai ser a distância deste ponto ao afixo, da origem ao afixo. Portanto, o módulo de z vai ser esta distância aqui. Uma vez que se tratam de triângulos equiláteros, então um dos lados do hexágono vai ter também de comprimento módulo de z, não é? Então vamos calcular o módulo de z, que vai ser a raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado. E isto vai dar 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 12, que é 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, fica 12, mais 20. Portanto, 2 raiz de 5 ao quadrado vai dar 20. 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Está a raiz de 32. E a raiz de 32 vai ser 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Portanto, vai dar 4 raiz de 2. O perímetro do hexágono vai ser 6 vezes o módulo de z. E por isso vai ser 6 vezes 4 raiz de 2, ou seja, 24 raiz de 2. Pelo que a opção correta é a opção A. Vamos agora ao 11. Temos aqui uma função definida por ramos em que k é um número real. Determina o valor de k de modo a que f seja contínua em x igual a 0. A função f é contínua em x igual a 0 quando isto acontecer. Quando o limite, quando x tende para 0 menos de f de x, for igual a f de 0, e também quando for igual ao limite, quando x tende para 0 mais de f de x. Portanto, f é contínuo em x igual a 0 quando estes três valores forem iguais. Relativamente ao limite, quando x tende para 0 menos de f de x, vai ser igual a f de 0, portanto, vai corresponder ao primeiro ramo da função f. Vai ser igual a e elevado a k. Vejamos agora o limite. Quando x tende para 0 mais de f de x é elevado a x menos 1 mais 2 ln de x mais 1 sobre ln de x mais 1. Para já vou ver se tem alguma indeterminação e se substituírem por 0 vão perceber que tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vou começar por partir esta fração em duas, de maneira a ficar com e elevado a x menos 1 sobre ln de x mais 1 mais 2 ln de x mais 1 sobre ln de x mais 1. O ln de x mais 1 corta com o ln de x mais 1
Podemos agora escrever limite quando x tende para 0 mais de a elevado a x menos 1 sobre ln de x mais 1 mais 2. Em seguida, vamos no limite que ali temos, dividir o numerador e o denominador por x, ficando com a elevado a x menos 1 sobre x, tudo isto sobre ln de x mais 1 sobre x. Isto mais 2. E isto vai ser igual ao limite quando x tende para 0 mais de a elevado a x menos 1 sobre x sobre o limite quando x tende para 0 mais do ln de x mais 1 sobre x. O limite que está no numerador é um limite notável e é igual a 1. E relativamente ao de baixo, como é que nós vamos resolver o limite? Não nos podemos já esquecer aqui deste mais 2, não é? Portanto, mais 2 e mais 2. Vamos fazer uma mudança de variável y igual a ln de x mais 1. Assim, a elevado a y vai ser igual a x mais 1 e, por isso, x vai ser a elevado a y menos 1. Uma vez que o x tende para 0 mais, se substituírem aqui o x por 0, ficam com ln de 0 mais 1. Isto vai dar ln de 1 mais, que vai ser 0 mais. Portanto, temos 1 sobre o limite, quando y tende para 0 mais, de y, que é ln de y de x mais 1, aliás, sobre x, que é a elevado a y menos 1. Mais 2. E agora vamos dividir aqui no limite o numerador e o denominador por y, ficando com y sobre y, tudo isto sobre a elevado a y menos 1 sobre y. Ficamos com 1 sobre, mais 2, não é? 1 sobre o limite. Aliás, 1, por causa aqui do y sobre y, sobre o limite, quando y tende para 0 mais, de a elevado a y menos 1 sobre y. Isto é um limite notável e é igual a 1, mais 2, portanto, esta fração vai dar 1, mais 2, portanto, fica 3. Para que a função seja contínua, o valor do limite quando x tende para 0 menos, que era a elevado a k, ou f de 0, tem de ser igual ao limite quando x tende para 0 mais, que é 3. E por isso, o valor de k tem de ser igual a ln de 3. Exercício 12. Considera a função g de domínio de menos infinito a 0, definida por g de x igual a 2x mais 1 mais ln de menos x sobre x. Estude, recorrendo a métodos analíticos e sem usar a calculadora, a função g quanto à existência de assíntotas do seu gráfico e, caso existam, indique as suas equações. Vamos então começar com as assíntotas verticais. Uma vez que a função g resulta de operações entre funções que são contínuas no intervalo de menos infinito a 0, então a função g também vai ser contínua neste mesmo intervalo. A única possível assíntota vertical seria a da equação x igual a 0. Então vamos ver se esta é mesmo uma assíntota vertical ao gráfico de g. Vamos para isso calcular o limite quando x tende para 0 menos de 2x mais 1 mais ln de menos x sobre x. Vamos já substituir o x por 0, pois como vamos
observar, não há indeterminação. 2 vezes 0 mais 1 mais ln de menos 0 menos sobre 0 menos. Ficamos então com 1 mais... Termos menos 0 menos é o mesmo que termos 0 mais sobre 0 menos. O ln de 0 mais é menos infinito sobre 0 menos e isto vai dar mais infinito. Logo, temos uma assínta vertical de equação x igual a 0. Vamos agora ver as assíntotas oblíquas. Começamos pelo m, que é o limite, neste caso, quando x tende para menos infinito, de g de x sobre x. Assim, é o limite, quando x tende para menos infinito, de 2x mais 1 mais ln de menos x sobre x, tudo isto sobre x. Se substituirmos o x por menos infinito, ficamos com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos agora partir isto em várias frações. 2x sobre x mais 1 sobre x, exato, mais ln de menos x sobre x ao quadrado. Portanto, o x passa para o denominador, a multiplicar fica x ao quadrado. O x corta com o x, ficamos com 2 mais o limite, quando x tende para menos infinito, de 1 sobre x, mais o limite, quando x tende para menos infinito, do ln de menos x sobre x, e agora vou fazer aqui vezes 1 sobre x. Logo verão porque é que eu fiz isto. Aqui ficamos com 1 sobre menos infinito, que é 0. Vou escrever aqui a mesma. 1 sobre menos infinito, mais o limite quando x tende para menos infinito, de ln de menos x sobre x, vezes o limite quando x tende para menos infinito, de 1 sobre x. Então vejamos como é que nós vamos resolver este limite. Este limite é semelhante a um dos limites notáveis que temos no formulário. É o limite quando x tende para mais infinito de ln de x sobre x, que é igual a 0. Só que nós aqui temos o x a tender para menos infinito em vez de mais infinito. Então aqui vamos ter que fazer uma mudança de variável, em que y vai ser igual a menos x, e por isso x vai ser igual a menos y, uma vez que o x tende para menos infinito, então o y vai tender para mais infinito. Então temos 2 mais o limite, quando x tende para menos infinito, aliás, o y a tender para mais infinito, assim é que é. Vamos aplicar a nossa mudança de variável, de ln de y sobre menos y, vezes o limite, quando x tende para menos infinito, de 1 sobre x. Isto vai ser 2. Vamos puxar este sinal de menos para trás do limite, menos o limite, quando y tende para mais infinito, de ln de y sobre y, vezes o limite, quando x tende para menos infinito, de 1 sobre x. E agora sim, 2 menos. Este limite é um limite notável e é igual a 0. E este limite aqui é 1 sobre menos infinito, que vai dar 0 também. Por isso, este limite vai dar 2. Vejamos agora em relação ao b. E o b é igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de g de x menos mx. Neste caso, o m, como é 2, fica 2x. E isto é igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de 2x mais 1, mais ln de menos x,
sobre x menos 2x. O 2x corta com o menos 2x. Vamos passar este 1 para fora do limite, ficando com 1 mais o limite, quando x tende para menos infinito, de ln de menos x sobre x. Este limite já o tentámos resolver, fizemos uma mudança de variável, y igual a menos x, portanto o x é igual a menos y, o x tende para menos infinito, portanto o y tende para mais infinito, e assim ficamos com 1 mais o limite, quando o y tende para mais infinito, do ln de y sobre menos y. Ficamos com 1 menos o limite, quando o y tende para mais infinito, de ln de y sobre y. Este limite é um limite notável e é igual a zero, portanto 1 menos 0 vai dar 1. Assim temos uma assíntota oblíqua de equação 2x, y igual a 2x mais 1, quando x tende para menos infinito. 13. Seja f a função de domínio R definida por f de x igual a seno de x mais 1 meio de cosseno de 2x. A linha A. Sem recorrer à calculadora, estude no intervalo aberto de π sobre 4 a 3π sobre 4 a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine caso existam esses extremos. Na sua resposta apresente os intervalos de monotonia. Então vejamos. Para estudarmos a monotonia, vamos precisar da expressão da primeira derivada de f. Portanto, vai ser a derivada de seno de x mais 1 meio, aliás, a derivada de 1 meio do cosseno de 2x. A derivada do seno é cosseno de x, depois mais 1 meio, vezes a derivada do cosseno de 2x, que vai ser menos a derivada de 2x vezes seno de 2x. Portanto, ficamos com cosseno de x menos 1 meio vezes a derivada de 2x é 2, seno de 2x. 2 corta com o 2, ficamos só com cosseno de x menos seno de 2x. Vamos agora resolver esta equação, f' de x igual a 0. Vamos determinar os zeros da primeira derivada. Cosseno de x menos seno de 2x igual a 0. Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Portanto, menos 2 seno de x cosseno de x igual a 0. E agora vamos colocar o cosseno de x em evidência. Ficamos com cosseno de x vezes 1 menos 2 seno de x igual a 0. Assim, pela lei do anulamento do produto, cosseno de x igual a 0 ou 1 menos 2 seno de x igual a 0. Quando é que o cosseno de x é 0? O cosseno de x é 0, por exemplo, em π sobre 2. Portanto, cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 2, ou o seno de x vai dar 1 meio, por isso, vou escrever de novo cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2, ou seno de x igual a seno de qualquer coisa. Para que valor é que o seno é 1 meio? Seria para π sobre 6, não é? Portanto, seno de π sobre 6. O cosseno é 0
quando x é igual a π sobre 2, mas aqui eu posso deixar mais kπ, porque eu só preciso de dar meia volta para que o x, aliás, para que o cosseno volte a ser zero. Portanto, x igual a π sobre 2 mais kπ, ou x igual, isto agora para a equação do seno, x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a π menos π sobre 6, que será 5π sobre 6, mais 2kπ, com o k pertencente a z. Temos que garantir que os zeros de f, aliás, os zeros da primeira derivada, pertençam ao intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4. Então vamos dar valores ao k. Se o k for 0, o x vai ser π sobre 2, ou π sobre 6, ou 5π sobre 6. O π sobre 2 pertence, mas o π sobre 6 e o 5π sobre 6 já não vão pertencer. E se substituírem o valor de k por outros valores, não vão encontrar mais nenhuma solução, ok? Portanto, é só mesmo π sobre 2. Uma vez que era para estudarmos no intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4, e estava aberto no π sobre 4 e no 3π sobre 4, não vamos deixar aqui nada, mas já me vai interessar entre π sobre 4 e π sobre 2. A derivada em π sobre 2 vai ser 0, e entre π sobre 4 e π sobre 2, por exemplo, para π sobre 3, se substituírem na expressão da primeira derivada, vai dar-vos um valor negativo. E por isso a função f será decrescente. Depois, se substituírem por um valor entre π sobre 2 e 3π sobre 4, já vai dar um valor positivo, pelo que a função está a crescer. Se a função está a decrescer e depois, após o ponto da abscissa π sobre 2 já está a crescer, então isto significa que nós temos um mínimo para x igual a π sobre 2. E agora vamos apresentar a nossa resposta. A função f é crescente no intervalo de π sobre 2 a 3π sobre 4 e é decrescente de π sobre 4 a π sobre 2. Resta-nos ainda determinar o mínimo, não é? Eles pedem para determinar, caso existam extremos, os valores dos extremos, temos um mínimo cujo valor vai ser f de π sobre 2. Portanto, seno de π sobre 2 mais 1 meio do cosseno de 2 vezes π sobre 2. O 2 corta com o 2. O seno de π sobre 2 é 1 mais 1 meio. Depois, cosseno de π é menos 1. Portanto, isto vai dar 1 menos 1 meio, que vai ser 1 meio. 13b. Vamos então considerar a segunda derivada da função g, que tem domínio R, definida deste modo, em qual dos intervalos seguintes o teorema de Bolzano-Cauchy permite afirmar que a função g tem um ponto de inflexão. Então vejamos, para que a função g tenha um ponto de inflexão num determinado ponto, não é? É necessário que a concavidade da função g mude, ou seja, que o sinal da segunda derivada mude. Então, vamos usar o teorema de Bolzano-Cauchy para resolver esta equação. Vamos começar pela opção A. Vamos calcular este valor. E isto vai dar 1 meio, ou seja, 0,5. Vejamos agora para π sobre 6. A segunda derivada no ponto da abscissa π sobre 6 vai dar aproximadamente
0,58. A opção correta será aquela em que nós vemos a função segunda derivada a mudar de sinal, o que não acontece aqui, até porque estes dois valores são positivos. Portanto, não pode ser a opção A. Vejamos agora a B, e para isso vamos calcular agora no ponto da abscissa π sobre 3, e isto vai dar aproximadamente 0,28, que também é positivo, e por isso, como não mudou de sinal, também não pode ser a opção B, como não mudou de sinal relativamente ao valor anterior que calculamos. Vamos agora à opção C, vamos calcular no ponto da abscissa π, e isto já ia dar menos 1/2, ou seja, menos 0,5. Relativamente ao resultado anterior, que dava positivo, não é? Este vai dar negativo, mudou de sinal, portanto, a opção C será a correta. 14. Um certo medicamento foi administrado ao António e ao Bernardo. Admita que o medicamento foi administrado aos dois às 9 horas da manhã e que durante as primeiras 24 horas após a tomada simultânea do medicamento, a massa em gramas de medicamento presente no corpo do António e do Bernardo, até horas após a sua administração, são dadas respectivamente por estas duas funções, em que o t pertence ao intervalo fechado de 0 a 24. Determine, recorrendo à calculadora, a que horas é que o António tinha mais 0,1 gramas de medicamento no corpo do que o Bernardo. Em primeiro lugar, quando o t é igual a 0, são 9 horas da manhã. Foi a hora a que o medicamento foi administrado aos dois. Então, qual é que é a equação que nos vai ajudar a resolver este problema? Diz aqui no enunciado que queremos saber a que horas é que o António tinha mais 0,1 gramas de medicamento no corpo do que o Bernardo. Portanto, a quantidade, aliás, a massa em gramas de medicamento do António tem de ser a massa que o Bernardo tinha mais 0,1. Ok? E agora vamos, com recurso à calculadora, vamos criar duas funções. Uma f de x que vai ser a de x, portanto 1,25 sobre x mais ln de x ao quadrado mais e, e uma função g de x que vai ser p de x mais 1, mais 0,1, assim é que é. Portanto, 0,85 sobre x mais 0,5 mais ln de x mais e, mais 0,1. Temos agora aqui o gráfico das duas funções num referencial. O gráfico a amarelo é a função f e a azul temos a função g. E usando a nossa calculadora gráfica para determinarmos o ponto de interseção destas duas funções, a nossa abscissa do ponto de interseção vai dar 2,165, uma vez que pediram-nos para arredondar às milésimas. Vamos agora, portanto, o t é aproximadamente 2,165, portanto, serão 11 horas e qualquer coisa minutos, não é? Eu tenho de saber quantos minutos é que são 0,165 horas, não é? E para isso, vou fazer uma regra de 3 simples. 1 hora são 60 minutos, por isso 0,165 horas serão x minutos, e por isso x vai ser 0,165 vezes 60, e isto vai dar aproximadamente 10 minutos. Isto já arredondado
às unidades, como pedido. Portanto, as horas a que o António tinha mais 0,1 gramas de medicamento no corpo do que o Bernardo foi precisamente às 11h10. Vamos agora ao 15. Temos aqui uma equação com logaritmos para resolver. Primeira coisa, determinarmos o domínio, x pertence a R, tal que o que está no interior do logaritmo é positivo. Portanto, x mais 2 sobre x menos 1 maior que 0. Temos que garantir também que o que está no denominador é diferente de 0. Portanto, x menos 1 diferente de 0. Ou seja, x diferente de 1. Vou logo deixar assim. E, mais uma vez, o que está no interior do logaritmo, x ao quadrado mais x menos 2 maior que 0. Para conseguir determinar o domínio, vou recorrer a um quadro de sinais. Vou determinar os zeros de x ao quadrado mais x menos 2. Portanto, x igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Sobre 2 vezes 1. Portanto, o x vai dar 1 ou menos 2. Portanto, vou aproveitar e desenhar logo aqui a parábola. Tem concavidade voltada para cima e zeros em menos 2 e 1. Para além disso, os zeros de x mais 2, aliás, o zero só tem 1, vai ser menos 2. Assim, ali no nosso quadro, eu vou aqui escrever menos infinito, menos 2, depois um espacinho no meio com o 1 e mais infinito. A reta tem declive positivo, portanto, inicialmente ela é negativa até chegar ao zero e depois é positiva. Aqui o x menos 1, a mesma coisa, é negativa até chegar ao zero e depois é positiva. Depois, x mais 2 sobre x menos 1. Menos a dividir por menos dá um número positivo. Número negativo a dividir por negativo dá positivo. Aqui é zero. Aqui é negativo. Aqui o que está no denominador é zero, portanto não está definido. E depois positivo. Relativamente aqui ao x ao quadrado mais x menos 2, ela é negativa entre os zeros e no resto é positiva. De acordo com o domínio, nós tínhamos que garantir que x mais 2 sobre x menos 1 é positivo e tínhamos que garantir também que x ao quadrado mais x menos 2 também é positivo. Portanto, as duas coisas têm que acontecer em simultâneo. E isto acontece entre menos infinito a menos 2. Portanto, o domínio vai ser de menos infinito a menos 2, aberto no menos 2, união com de 1 a mais infinito. Este vai ser o nosso domínio. Agora sim, vamos resolver a equação. Temos o logaritmo base 2 de x mais 2 sobre x menos 1 mais o logaritmo base 2 de x ao quadrado mais x menos 2 igual a 2. Aqui usamos uma das propriedades dos logaritmos, logaritmo de base A de B mais o logaritmo de base A de C vai ser o logaritmo de base A de B vezes C. Portanto, ficamos com o logaritmo de base 2 de x mais 2 sobre x menos 1, isto vezes, eu aproveito aqui para escrever x ao quadrado mais x menos 2 de outra forma, isto é igual a x menos 1 vezes x mais 2, portanto vou logo escrever x menos 1 vezes x mais 2, portanto isto aqui
Mais uma vez, é x ao quadrado mais x menos 2. Isto igual a 2. Aqui o x menos 1 vai cortar. O x é diferente de 1, não é? E ficamos com o logaritmo de base 2 de x mais 2 ao quadrado igual a 2. Portanto, agora ficamos com x mais 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Portanto, isto vai ser x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 4. O 4 corta com o 4, ficamos com x, colocando o x em evidência, não é? X vezes x mais 4 igual a 0. E por isso o x vai ser igual a 0 ou x mais 4 igual a 0. Portanto, x igual a 0 ou x igual a menos 4. Olhando para o domínio, ele não podemos aceitar a solução x igual a 0, mas já podemos aceitar o x igual a menos 4. Assim, o conjunto de solução vai ser este. 16. Durante a aula de Matemática A foi lançado 100 vezes um dado octaédrico com as faces numeradas de 1 a 8, registando-se o número da face voltada para cima. Os resultados dos lançamentos foram registados nesta tabela, em que A e B são dois números naturais. Sabe-se ainda que a média dos números saídos em cada lançamento foi de 4,65. Determine sem recorrer à calculadora, exceto para eventuais cálculos numéricos, os valores de A e de B. E então como é que nós podemos interpretar os dados que temos? Eu tenho aqui o número de vezes que saiu a face com o número 1, o número de vezes que saiu a face com o número 2, e depois aqui nesta coluna temos a frequência absoluta acumulada, tá bom? Aqui podemos afirmar então que 10 mais 12 mais 7 mais B mais 2A mais 16 mais 10 mais 11, portanto a soma de todos estes elementos desta coluna tem que dar 100, que é o número de vezes que foi lançado o dado octaédrico. Quer isto dizer que B mais 2A mais 66 é igual a 100 e por isso B mais 2A vai ser 34. Para além disto, o que é que eu sei também? Eu sei que a média dos números saídos em cada lançamento foi de 4,65. Então vejamos. 10, aliás, 1 vezes 10. Isto vai ser a média, tá bom? Mais 2 vezes 12. Mais 3 vezes 7. Mais 4 vezes B, é o 4B. Mais 5 vezes 2A. Mais 6 vezes 16. Mais 7 vezes 10. Mais 8 vezes 11. Isto a dividir pelo número de lançamentos, 100, tem que ser igual a 4,65. Vou começar por multiplicar ambos os membros por 100. Portanto, eu vou ficar com 465 no segundo membro. E depois vou ficar com 4B mais 10A mais 309. Assim, 4B mais 10A vai ser igual a 156. Então agora vamos resolver aqui um sistema em que B mais 2A tem de ser 34 e 4B mais 10A tem de ser 156. Eu vou isolar o B, portanto B tem que ser 34 menos 2A e agora vou substituir em baixo o B por 34
menos 2A. Mais 10A igual a 156. Portanto, B igual a 34 menos 2A. Aqui ficamos com 136 menos 8A mais 10A igual a 156. Em baixo vamos então ficar com 2A igual a 20. Assim, o valor de A é igual a 10 e o valor de B é igual a 34 menos 2A, ou seja, 2 vezes 10, e vai dar, portanto, 14. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar também o vosso like no vídeo, bem como de subscreverem o nosso canal para terem mais exames modelos como este. Grande abraço e até o próximo vídeo.